Em Cristo nós somos mais. Mais uma vez, em Cristo nós somos mais. Projeto de recuperação, né? À espera de milagre. Estou feliz pelo convite do pastor, que me permitiu estar aqui para transmitir a palavra de Deus. Todos de pé, em reverência à palavra de Deus. Amém. Vamos meditar em Êxodo 20, versículo 12. Deus tem despertado a mim para falar sobre os 10 mandamentos, e hoje é o 5º mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe. Amém? Amém. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 12, diz assim: honrarás teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? A igreja senta batendo palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, ficamos felizes com esse culto maravilhoso do dia 10, não é isso? E feliz porque Deus tem nos dado mais um dia de vida para agradecermos a Deus. Porque o homem sem Deus é comparado a um animal, irmão. Ele fala, eu estou vivo porque eu sou malandro, porque eu sou veaco, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho revólver, tenho conexão. Mas nós sabemos que tudo isso sem Deus não vale nada. Quantos políticos que não morrem? Quantos cantores que não morrem? Que têm dinheiro? Pessoas que têm poder morrem. Entendeu? Presidentes morrem. Mas nós sabemos que somos fruto da graça. Ah, mas crente não morre. Não morre. Mas ele vai para o céu de glória. Ele sabe que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Aleluia. Irmãos, aberta aqui a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Moisés está no Monte Sinai, que mais tarde Malaquias chama de Monte Horebe. Deus chama só Moisés para poder ouvir os 10 mandamentos, porque o povo não conseguia entender aquela trovoada, aquele poder tremendo. Você fala que às vezes tem coisa que só o pastor ouve, só o pastor entende. Às vezes o pastor está ligado, Deus deu a ele um ouvido igual de Moisés. Amém? Aleluia. Para ele entender e ouvir a voz de Deus e depois repassar a igreja. Por que Deus é assim? Porque nem todos são pastores, irmão. Tem pessoas que são ovelhas. Aleluia. Por isso que Paulo fala à igreja de Corinto, todos são pastores, todos são apóstolos, todos podem orar e Jesus curava? Não pode, né? Ou tem pessoa que vai morrer de orar. Deus fala, o seu dom é a palavra, filho. Pastor Miles Moore estava falando o seguinte, que os animais, eles existem pela vontade de Deus. Por exemplo, um tatu, ele existe para cavar buraco. Ele vive bem cavando buraco. E ele não vive sem cavar buraco. Vai morrer tatu. Águia também. Ela vive bem sendo águia. Entendeu? Então ela vive bem voando a 150 km por hora. Ela vive bem morando lá nas alturas. O leão também, ele vive bem caçando. Eles vivem para isso. Entendeu? Agora, quando uma águia vê um peixe nadar, o peixe desenvolve muito bem dentro d'água. Aí a águia fala assim, rapaz, será que eu acho fácil o peixe nadando? Eu acho que eu vou tentar nadar também. Se ela tentar, ela morre dentro d'água. Vira comida de peixe. Então, irmão, você meu pastor dirigiu um projeto, você fala, eu acho que eu consigo fundar um projeto e acho que posso ser pastor também. Então você vai cair na mesma história da águia. Você vai morrer, entendeu? Então, irmão, o que Deus manda dizer hoje é o 5º mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe. Glória, não é verdade? Então, por que Deus fala isso? Deus, irmão, se você pega os 10 mandamentos, eles são comparados a uma espada de 2 fios. Essa expressão para nós hoje é Antigo e Novo Testamento. Mas como eles não tinham nem o Novo, nem o Antigo Testamento, aquele povo que está andando aqui, irmão, viveu 430 anos no Egito. Meu Deus! Que era o pai deles, o pai espiritual deles. Homens como Janes e Jambres. Pessoas que faziam obra de macumbaria e faziam prodígios. Quando Moisés mandava brasa, Deus usava ele para fazer um prodígio, por exemplo, piolho. Moisés pegava a poeira assim, jogava, virava piolho. Eles também conseguiam fazer.
pegava a poeira do chão e Satanás fazia o prodígio. Vamos combater contra os prodígios de Deus. Não é verdade? Só que os piolhos de Deus comiam os piolhos dele todinho. É como a serpente de Moisés, que desceu o chão, eles também fizeram o prodígio igualzinho, irmão. Então o povo que está aqui, irmão, conhece o livro dos mortos. O povo que está aqui com Moisés conhece deuses do Egito, conhece o deus Amun, que é o pai dos deuses deles, conhece Osíris, que na história deles é o juiz dos mortos. Mas ele, quando começou a conhecer Jeová, é quando as pragas começaram a cair no Egito. Eles falam, então existe um Deus superior aos deuses do Egito, igual São Cipriano. Se converteu vendo uma moça crente receber, irmão, uma chuva de feitiçaria em cima dela e ela não cedeu aos demônios. Aí ele fala, então, aí ele chama os demônios, que eu estou sentindo o poder de Deus aqui, irmão. Os demônios não estão gostando dessa palavra, não. Ele convoca os demônios e fala, eu convoquei vocês são um dos mais fortes que tem no inferno. Por que essa moça ainda não se rendeu aos pés daquele homem que veio aqui? Ele pagou pela macumbaria, eu dei uma oferenda cara para vocês. Vocês vão ter problema comigo se ela não cair aos pés do rapaz. Ele já veio aqui chamar a minha atenção e você sabe que eu não gosto de ser chamado a atenção. Então os demônios falam, você quer que te diga a verdade? Demônio evangelizando, irmão. Aprendendo com o diabo. Existe um Deus que é maior do que Satanás. Existe? Existe. E toda vez que nós chegamos para poder enfeitiçar a moça, tem anjos em volta dela. Glória a Deus. E não conseguimos enfeitiçar ela. Porque quem não sabe, irmão, tem crente fraco aí. Eu já fui feiticeiro. Eu conheci uma moça de uma igreja, eu falei, vamos ver se ela é crente mesmo. Fiz uma obra de feitiçaria com 2 horinhas, a crente no meu pé. Eu falei assim, mas você não estava conversando comigo? Ela, oi, tudo bem? Irmão, que tem crente fraco, irmão, que tem por pai o diabo. Porque o pai de vocês aqui é o pastor aqui, vocês obedecem a ordem dele. Então no mundo, o pai do mundo é o diabo. É por isso que eles gostam de música mundana, de novela. E Jesus fala o quê? Vocês têm por pai o diabo e vocês querem satisfazer a vontade do pai de vocês. Quando vocês querem agradar o pastor, o que vocês fazem? Capricha aqui na limpeza, não é isso? Estuda a Bíblia, fica em jejum, porque vocês conhecem o gosto do pai espiritual de vocês. Agora as pessoas que não servem a Deus, irmão, também sabem agradar o diabo. Entendeu? Faz tudo que o diabo gosta. Faz feitiçaria, faz mandinga, se gaba, bate no peito, eu posso, entendeu? Porque está agradando ao diabo que está dentro dele. Enche a cara de pinga, entendeu? Que está satisfazendo ali a vontade do diabo. Igual Jesus, ele se dirigiu aos fariseus e falava, vocês querem agradar o diabo que está na vida de vocês. Por isso que vocês estão querendo me matar. E é por isso que eu vim aqui para falar na cara de vocês, vocês são filhos do diabo. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos mudar a paternidade hoje. Parar de mentir, parar de viver a vida no pecado. Os israelitas que estão aqui, irmão, não podem ouvir a voz de Jeová. Que o ouvido deles não tem a conversão de Moisés. Mas Moisés tem. Fala, eu estou ouvindo tudo. Aí Arão, o que é isso, esse rebuliço? O que é isso? Estou ouvindo, você está ouvindo não? Então tem crente, irmão, que ele ouve o irmão aqui falar em mistério, que Deus tem uma obra poderosa com você, irmão. Pode ter certeza, Deus vai te usar grandemente. Ele fala, eu não sei o que é isso é filosofia pentecostal. O pai dos pentecostais é Daniel Berg, Gunnar Wingre, William Seymour. Pessoas, irmão, com ouvido cultural, não tem ouvido espiritual. Isso são coisas de pentecostais. Não são coisas de cristão. Que tem de idiota aí na internet falando mal de nós, irmão. Mas é só manifestar um demônio que foge com a teologia desde tudo. Aí tem que ser os canelas de fogo mesmo, entendeu? Porque o diabo vai olhar para ele e vai falar, o que foi? Ele vai falar, o irmãozinho aí vai expulsar o demônio. Por que você não pode expulsar? Não é minha chamada, eu conversei com um pastor fracassado assim também. Rapaz, o meu negócio é louvor, eu não mexo com isso. Mas vem cá, Jesus mandou curar enfermo e expulsar demônio, falando para os discípulos, o discípulo era pastor.
Não, eu não. Depois eu descobri qual era a fama do nosso amigo, entendeu? Gostava muito de gravar CD, ir para as igrejas, dar em cima das irmãs, entendeu? Então, irmão, ninguém que é abaixo de um supervisor vai repreender o supervisor, não. Na empresa, você vai falar para o encarregado para ir calar a boca, vai mandar para você ver. Então o diabo é o encarregado dele, é o pai dele, entendeu? Então, como o diabo está acima dele, você fala, eu te repreendo? Diabo, como se você está abaixo de mim? Entendeu, irmão? Lá em Atos 19, você vai ver que Paulo tinha pessoas querendo imitar o ministério de Paulo, repreendeu o demônio, filho de serva, dono da sinagoga que estava ali. Aí eles falaram assim, eu vou expulsar esse homem em nome do Jesus que Paulo serve. Na hora que ele foi chegar perto do endemoniado e repreendeu, o endemoniado olhou assim para ele, falou assim, eu conheço Paulo, ele é pregador, homem de Deus, hein? Eu sei que é Jesus. Mas vocês são quem? Olha bem a expressão, irmão. É como se o pastor fosse o dono de uma empresa aqui, e o camarada fala assim, rapaz, fica quieto aí. O pastor ia falar assim, você é quem para falar comigo? Já olhou para você, rapaz? Olhou para o seu sapato? Você não é ninguém. Então o diabo, irmão, quando ele é o pai de alguém que não serve a Deus, essa pessoa tem medo, irmão. Aleluia. Tem medo. Rapaz, eu não posso expulsar esse demônio. Entendeu, irmão? Não se santifica, vive uma vida na cobiça, no pecado. Então tem medo, irmão. É manifestar e o diabo fala, cala a boca. Meu Deus! Vou te destruir, hein? Aí o olho da pessoa já começa a olhar para ele assim. Aí os pecados, irmão, começam a aparecer todos. Você lembra? Meu Deus! Agora, se você tem autoridade, você vai falar o quê? Você no passado era traficante. Isso é um passado que existe na sua mente. Esse Jesus apagou. E hoje, aponta meu erro. Não pode apontar. Entendeu, irmão? Viver uma vida de verdade na presença de Deus. Irmãos, a Bíblia é um livro de leis. É um livro político, no bom sentido de dizer. Somos reino de Deus. E todo reino tem o quê? Lei. Não é verdade? Então, se você segue bem as leis de trânsito, guarda não vai te multar. Se você segue bem as leis brasileiras, ninguém vai cortar a sua energia, ninguém vai te mandar para a cadeia. Se você anda corretamente com a lei de Deus, então maligno não lhe toca. É verdade. Então Deus, depois de ter falado, não quero deuses, não faz mais de escultura. Eu estava falando com a senhora católica esses dias, falei, vem cá, vocês servem a Deus do jeito de vocês. O próprio Deus, lá em Êxodo, ele fala sobre isso. Não terás imagem de escultura. Ela é porque vocês não respeitam todas essas imagens que vocês adoram. Isso é mentira. E o que o Apocalipse fala? Apocalipse 22. Todos que amam e praticam mentira são filhos do diabo, irmão. Meu Deus! Então eu não posso servir a Deus do meu jeito. Tenho que ser do jeito de Deus. Aleluia! Entendeu? Eu falei do exemplo da empresa. A empresa tem normas. Se eu trabalho, por exemplo, na área de manutenção, tem um uniforme, tem toda a prescrição ética, então eu não posso chegar lá cabeludo, parecendo mendigo, eu não posso lá falar o que eu quero e fazer o que eu quero, chegar lá sem uniforme, porque a direção da empresa vai falar, irmão, você vai perder seu dia só por causa disso. Então Deus tem o seu reino, e reino não é república. República você tira a Dilma, não tá boa, não, manda essa mulher embora, faz impeachment e tira ela. Ela nem sempre, quando faz um projeto, ou quando veta alguma coisa, tem pessoas que se votar contra, a palavra dela cai por terra. Mas o reino não. O rei, ele é soberano. Se ele mandou, tá mandado e acabou. Aleluia. Entendeu? O rei, ele é tão poderoso no reino, que você não pode tirar um abacate da floresta sem a autoridade do rei. Porque aleluia, tudo é dele. Então, se somos reino de Deus, irmão, temos que andar segundo as leis de Deus. E uma delas é honrar seu pai e sua mãe. Glória a Deus. Agora, por que ele manda isso? Em primeiro lugar, porque é uma ordem. Provérbios 14, 2 fala sobre isso. Diz assim, olha, aquele que respeita o Senhor é aquele que não se desvia dos seus caminhos. Entendeu? Então como é que eu tenho minha mãe e falo, cala a boca, velha. Sua mente é dos anos 40. Nós estamos em 2015. Eu não tenho que te ouvir, não, tá? A senhora fica quieta aí, porque eu não tenho que te ouvir. É a juventude de hoje, irmão. Não obedece à lei de Deus. Aí você pergunta, você é cristão?
eu sou do meu jeito. Você não é cristão. Não é. Entendeu? Não é. Porque se eu sou motorista e não tenho carteira, eu não sou motorista, mas eu dirijo o carro. Motorista para as leis de trânsito é quem tem carteira. Entendeu? Ué. Igual eu já fui estilista de Kung Fu, mas nunca tive uma faixa. Eu não posso competir com federados, embora eu pudesse até vencer eles. Mas para eles eu sou uma pessoa que luta Kung Fu, não um estilista. Para ser estilista tinha que ter federação. Então o que eu falo, muita gente fala, sou crente, mas é denoréxico, porque não obedece às leis de Deus. Então, se não respeita os pais, não é reino de Deus. Jesus ele fala em João, capítulo 15, versículo 14, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E ele fala sobre o quê? Honrar pai e mãe. Segunda coisa, por que eu tenho que guardar esse mandamento? Porque é um mandamento de longevidade de vida. Sabia que tem muito filho morrendo aí porque desobedece os pais? Meu irmão, hoje em dia, ele manca de uma perna porque desobedeceu meus pais. Ele falou, não quero se jogando futebol. Ele jogou, teve que fazer 3 cirurgias, porque quebrou a perna. Pisou numa cova que estava no chão, quebrou a perna. Entendeu? Hoje ele poderia estar com a perna boa, correndo, mas desobedeceu, irmão, quebrou a perna. Então o que eu falo para vocês, os pais falam, para de andar nesse caminho, sai de má companhia. E o que acontece? Não, meu pai não entende. Eu tenho as minhas louras, as minhas morenas, e eu faço o que eu quero. E sabe o que acontece? Bom, o que você veio hoje, irmão? AIDS, gravidez indesejada, homossexualismo, pessoas, irmão, que não têm vergonha na cara de dizer que são cristãos e viver uma vida no pecado. Entendeu? Os pais falam, meu filho, o que é isso? Olha, eu não perguntei a sua opinião, idiota. Tem filho que fala assim. Os pais. No passado era um tapão no meio da cara. Hoje o filho vai querer defender e dar um soco na cara da mãe. Vivemos, irmãos, uma época, a época mais rebelde de todas as épocas. No passado você via, irmão, casamento toda semana, você via jovens cheios do Espírito Santo, e até os que se dizem evangélicos não obedecem os pais. Os pais são desconsiderados mesmo sendo crentes, e os filhos dizendo que são crentes, não obedecem os pais. Tinha uma que morava aqui no Canaã, estava em fornicação com o namorado, a mãe não sabia, a mãe criou ela na igreja, mas ela em pecado. Deus usou alguém para falar, olha, o anjo da morte vai passar nessa igreja, Deus vai recolher um. Aí todo mundo já olha logo para os anciãos, né? É os velhos que vão morrer. Quem morreu? A moça vindo de moto junto com o namorado. Vindo do motel. Não vigiou? Uma galha, irmão, uma galha. Bateu no pescoço da moça e quebrou o pescoço. Ela caiu na hora, morta. Entendeu, irmão? Então o que eu falo para você, não honrar pai e mãe é uma tristeza. Você vê que Absalão não honrou seu pai, tomou o que ele tinha, foi morto. Uma galha também prendeu o pescoço dele, ele tinha as madeixas grandes, ficou preso. Joabe, que era o mestre da guerra na época de Davi, picou a faca nele e matou ele. Então, pastor, pessoas que se levantam contra o senhor, Deus pode usar outro também para cuidar da vida dele. Porque tem traficante que passa, ouve o senhor pregar, aí vê a rebeldia de alguns. Quando o camarada sai lá fora, você descobre, fulano morreu crivado de bala. Entendeu? Então quem trata desses assuntos com violência é outro. Aí o próprio bandido fala, pastor, aquele lá não vai incomodar mais ninguém. Entendeu? Então isso acontece, irmão. Um dos aspectos de paternidade na Bíblia é o grego paidagogos, e quer dizer pedagogo, é aquele que te instrui. Os mestres na escola também são um tipo de pai. Então você não pode desonrar seus professores e todos aqueles que são mestres para você. Entendeu? Mas o que a gente vê hoje? Pessoas que gritam, que brigam, pessoas que impõem. Eu sou assim, Deus tem que me engolir. Não é isso? É por isso que existe gente violenta no mundo, irmão. Você vai o quê? Cala a boca! É por isso que você vê lá na Unis e tal lugar, que lá não tem brincadeira, não. É por isso que tem ímpio no mundo. Um dia eu estava indo ali para o terminal de Campo Grande, para o meu serviço, tinha um de barriga para cima e o policial, cala a boca, fica aí. Vai chegar a viatura, nós vamos te levar. E ele, no sol quente, com a barriga para cima e de costa para o asfalto. Não ouve pai e mãe, irmão, vai ouvir coitado.
com essa senhora que está buscando aí pela cura da mãe. Ela sabe, ela é mais antiga do que eu, que no passado os filhos, só de olhar pro rosto do pai, já saía sem falar nada. Hoje em dia, os pais estão conversando, olha para a filha, o que foi, mãe? Que olhar é esse? A senhora está estranha, hein? Aí ela abre a boca assim para fazer assim, fala, que foi? A senhora está com dor de dente? Tem alguma afta? Menina, que foi, mãe? A senhora está ficando doida. Menina, nós estamos querendo conversar, desliga o videogame. Ah, não estou com vontade não. São os filhos de hoje em dia, irmão. São os mesmos que vão morrer por fazer racha, são os mesmos que vão morrer por trocar tiro com a polícia, são os mesmos que pula a roleta, entendeu? Irmão. Nós vivemos uma época desgraçada de pessoas que dizem que servem a Deus e desobedecem os pais. Qual é o segundo porquê, irmão? Segundo porquê, porque é um mandamento com promessa. Paulo fala sobre isso. Segundo, porque enobrece você diante de Deus. Quando você pega, irmão, o capítulo 5 de Mateus, versículo 14 a 16, Deus fala que os ímpios vão dar glória a Deus quando você obedece os mandamentos. Ele fala que somos sal da terra e luz do mundo. Agora existe uma incipiência. O que é isso? Sal sem gosto. Pessoa, a senhora vai fazer um ovo, um omelete, só vai e joga o sal ali, ou só vai comer, que troço insalobo, vou jogar esse sal fora, joga o sal e ainda pisa nele. São os crentes, irmão, de paletó, gravata, e que parece ser crente, e as pessoas falam, rapaz, eu estou melhor do jeito que eu estou. Entendeu? A mãe fala uma coisa, cala a boca, sua velha! Pelo amor de Deus! A senhora já fez isso de novo! Não é assim? Muitos fazem. Aí chega na igreja, irmãozinho. Ai, irmãozinho. Teatro, irmão. Entendeu? Então a Bíblia diz que os homens vão dar glória a Deus, os ímpios, quando vê as obras de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Palmas para o Senhor Jesus. Obras luminosas. Jesus, ele respeitava a mãe dele também, tá? Todas as vezes que ele chama ela de mulher, é ali a autoridade de um Deus que está falando, entendeu? Então ele fala, o que eu tenho contigo, mulher? A mim convém cuidar dos negócios do meu pai. Mas a gente tem que lembrar, irmão, que Jesus tinha ali 30 anos. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Jesus, nos 18 anos, que a Bíblia não fala sobre ele, Jesus respeitava Maria e respeitava José. Quando Maria falava assim, Jesus, você pode comprar pão na padaria? Sim, senhora. Jesus, você pode lavar essas vasilhas aqui? Mamãe está cansada. Sim, senhora. Jesus, corta o cabelo, tá grande, tá? Eu corto. Jesus era obediente a Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então é impossível que Jesus fosse um adúltero, que Jesus fosse maldizente, que Jesus fosse alguém que não servisse ao Pai. Com certeza era obediente a Maria, era obediente a José, padrasto dele, era obediente aos mais velhos. Você vê lá em Lucas capítulo 2 que Jesus conversava com os anciãos. Jesus era irrepreensível. Aleluia. Diante das pessoas. Mas o que nós vemos hoje, pessoas que pregam bem e não têm vida com Deus. Vai olhar, irmão, hoje em dia, o boletim da maioria de nós evangélicos, nota vermelha. Tem que chamar os pais lá, aí fala, meu filho, o que é isso aqui? Não sei, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí você vai falar assim, e aquele jogo, viu? Ah, aquele jogo eu entendo todo. Eu sei até o macete para chegar naquela fase lá na frente. Sabe coisas do mundo. Eu sei dar um golpe de karatê que quebra o pescoço. Eu sei dar uma cantada que não falha. Mas não sabe um versículo da Bíblia, irmão. Eu vi a maioria dos jovens crentes, eles só sabem cantar o hino 15. Põe na cruz, põe na cruz. O resto ele masca chiclete. Para todo mundo pensar que ele está cantando. O pastor fala, nossa, ele canta que é uma benção, né? E não vê ele gaguejar. Ele está assim.
mascando chiclete. Entendeu? Então são aqueles que não honram aos seus pais. Às vezes o pai era um pastor, um homem de Deus, levava para a escola dominical e ele ficava pensando, irmão, na morte da vaca lá do outro lado do morro. Ele falou assim, rapaz, essa hora Pelé deve estar fazendo muito gol, hein? Neymar, então, pensando na novela. Aí no outro dia o pastor, o pai falou assim, você lembra da pregação de ontem? Rapaz, foi uma benção, hein? Foi? Onde foi lido o texto? Quer ver? Rapaz, eu não sei, mas eu dei tanta glória a Deus. Entendeu, irmão? Não prestou atenção em nada, ele ficou assim, ó. Tem crente que ele fica assim, você pensa que ele está ligado no culto, ele está pensando assim, que hora que vai acabar? Amém, irmão? Meu Deus, se eu não acaba logo com essa pregação. Ó, tá tudo bem aí, irmão? Oh, glória a Deus! Você só perguntou se estava bem. Ele falou assim, eu tenho que representar muito bem para o pastor acreditar que eu estou aprendendo. Aí tem 7 anos na casa de recuperação, o que você aprendeu, irmão? Pai, Jesus é muito bom, irmão. Foi o que eu aprendi. E os sermões que nós trouxemos aqui, é benção, irmão, benção. Você pode citar algum que eu preguei? Pastor, vou te ser sincero. Irmão, eu vou te falar a verdade. A maioria dos crentes que vem para o culto não memoriza um versículo. Ele não... Se o irmão cantou um hino novo aqui, ele não tenta ensaiar em casa. Eles não ensaiam playback. Quando eles deitam para dormir, em vez de meditar num texto da palavra, eles estão falando mal do pastor. Veja a hora do pastor morrer e Jesus botar outro Abraão no nosso meio. Não estamos honrando a Deus. O outro porquê, irmão? Porque os pais, eles são, esse é o quarto porquê, eles são uma porta para a nossa existência. Entendeu? Deus, quando ele idealizou criar você, você não nasceu pela vontade do seu pai, não é isso que diz João 1, verso 13? Que não nasceram segundo a vontade do homem, nem da carne, falando da mulher. Não foram os dois que se interessaram e você nasceu por um acidente de percurso. Você não é fruto do acaso, igual muitas mulheres, igual a minha tia, ela chupava jaca e jogava-se sem querer, e quando voltava depois de uns anos, estava jaqueira lá. Não é isso não, irmão. Deus tinha propósito, você já existia dentro de Deus. Então, diz a Bíblia em Jeremias capítulo 1, que antes de Jeremias ser formado no ventre, Deus já conheceu Jeremias. Ele sabia, vai existir alguém em Benjamim, ele vai ser um homem, um grande homem, ele vai estudar para ser sacerdote, mas eu vou mudar a trajetória dele, ele vai ser profeta. O que o irmão leu aí. Jeremias veio no 13º ano de Josias. Foi na época que começou a grande reforma em Jerusalém. Quebrar as imagens de escultura e restaurar o culto ao Senhor. Quem era o pai de Jeremias? Ilquias, que era um sacerdote da casa de Deus. Então, irmãos, vamos validar. Se seu pai era feiticeiro, se sua mãe era prostituta, hoje Deus te deu pais espirituais, o pastor e a missionária. Começa de novo. Anda de novo. Aqui é uma nova doutrina, aqui é um novo tempo para você. Entendeu? Esquece, tem crente, irmão, que eterniza o passado. Rapaz, eu jogava uma capoeira, irmão. Eu dava um chute e derrubava 3. E o que tem de crente mentiroso, irmão? Vai ver que era um, irmão, que quando eu vi uma bombinha ali, ele saia correndo para debaixo da cama. Eu conheço um que ele dizia que era agente da polícia. Eu não era um crente convertido, você era agente da polícia? Você sabe mobilizar? Vamos lá, mobiliza, deixei minha mão, vai, me mobiliza. Eu conseguiria imobilizar, eu já fui estilista de Kung Fu. Deixa isso quieto. Falei, irmão, você é um mentiroso, irmão. O senhor vai me desculpar, o senhor não tem vergonha na sua cara, o senhor para de dizer que o senhor era polícia, o senhor era gay no passado, que era isso que ele era. Gay, eu falei, irmão, você era gay, irmão, para de mentir, irmão. Eu falei, irmão, para de doideira, tá? O senhor se converta, entendeu? Para com isso, eu conversei com a sua família sobre o senhor não era nada do que o senhor fala. O senhor trabalhava na roça, irmão. O senhor fala que era empresário lá não sei aonde. Meu irmão,
Para com essas mentiras, irmão. Aqui você é nova criatura. E mesmo que você foi alguma coisa no passado, isso não interessa. São Cipriano, foi o que eu falei, eu já fui feiticeiro, eu estudei o livro de São Cipriano. Ele, irmão, lutava quando ele se converteu para varrer o chão da igreja. E a igreja não deixava ele varrer. Falei, o senhor está em observação, o senhor era feiticeiro. Mas deixa, não, o senhor não pode. E tem igreja, irmão, que se o político bebedor de cachaça se converter, bota ele como evangelista na igreja. E o que você vê hoje em dia, irmão? Um monte de artista dizendo que é ministro. Pessoa que quando vai em programa igual Fátima Bernardes, que eu vi uma que diz que é pastora. Diz ela que tem não sei quantos anos que não toca em homem, não sei, eu duvido muito. Chegou lá, irmão, para cantar música do mundo, e o que as pessoas colocaram, irmão, não é ela agora pregando o evangelho, não. É ela quando cantava nos grandes festivais da música brasileira. Então, irmão, tem um monte de gente querendo lugar ao sol, aparecer. Entendeu? Eu não pude ser ator, vou ser pastor. Não pude ser cantor lá no mundo, vou cantar aqui. Já tem um cantor aí que gosta, que dizem que ele vai cantar para o mundo. Irmãos, em nome de Jesus, tira esse espírito de vanglória dentro de você. Isso vem de Lúcifer. Era ele que queria estar no lugar de Deus. Então tem crente que vem para a igreja só para aparecer. Aí faz curso teológico, quer arrancar 5 mil da igreja, o pai de um povo desse é o diabo, irmão. Só pode ser o diabo. Você tem que ter, irmão, amor pelos irmãos, ter vontade de ajudar a igreja, entendeu? Ter vontade, irmão, de se integrar na casa de recuperação, ser um exemplo, entendeu? O cristianismo é cruz, o cristianismo que eles pregam hoje em dia não é evangelho. É se você vir para a igreja, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar um bom casamento, que você não vai ter mais males. E tem um monte de crente aí sofrendo, irmão, porque os pais espirituais deles são falsos profetas. São pessoas que defendem o homossexualismo. Teve um que falou assim, eu faço meu sexo em carne, Deus me vê em espírito. Então por isso não importa para Deus como eu me relaciono. Um outro fala assim, eu bebo mesmo, o líder de uma grande igreja aí, eu bebo mesmo, e quem é que vai dizer que eu não posso? A religião diz que eu não posso, eu bebo porque bebo com o meu dinheiro. Olha só, um pastor líder de milhões de pessoas, irmão, dizendo uma coisa dessa. Se a Bíblia condena a embriaguez, irmão, vamos tomar cuidado com o tipo de pai espiritual que você está escolhendo para a sua vida. O pai espiritual de Israel aqui era Moisés. Moisés era o pai espiritual, ele representaria Jesus. Mas quem é que o povo queria ouvir? Os sacerdotes do Egito. E é por isso que em Êxodo 32, o que é que eles fazem? Um bezerro de ouro. Entendeu? Eles tinham que pensar assim, vem cá, como Deus quer ser adorado? Como? Não, irmão, eles foram metendo os pés pelas mãos. Da mesma forma, aqui você tem uma autoridade, que é o pastor Tiago. Se Deus inspira ele a criar coisas, aqui leis, vai com Deus, irmão. Vai com Deus, Deus abençoe. Paz do Senhor. Se Deus cria... Amém. Na hora que ela está boa, ela estava tomando sangue. Amém, irmão. Vai com Deus. Então, irmão, eu vou ser bem breve aqui, eu não vou fazer todo o esboço, não. Agora, vou dizer para vocês, Deus, ele criou um pai espiritual aqui. Então você tem que seguir as leis que o pai espiritual de vocês dá. Entendeu? Então não adianta você querer passar na frente do anjo, não é isso que nós pentecostais falamos? Anjo é mensageiro. Se a mensagem está com ele, irmão, se ele tem uma sensibilidade espiritual maior, então você tem que seguir o que Deus está dando a ele. Ou ouviu o pastor falando aqui sobre consagração, que é necessário isso. É porque o pastor quer que quando você for num presídio, irmão, o diabo não aponta seu erro. O diabo não fica falando, você é um murmurador, você é um fracassado. Entendeu? Eu sou seu pai. O diabo vai falar assim. Entendeu? Então se você obedece os mandamentos, se santifica, irmão, ele que vai ser envergonhado lá. Só dele olhar para você, ele vai virar cara. Porque ele vê que você está resistindo à carne, resistindo igual eu, irmão. Seta maligna toda hora vem na minha cabeça. Seta maligna. Coisas malignas que eu fiz no passado, o diabo fica jogando seta. E direto eu estou repreendendo em nome de Jesus. Que eu destruí todas as obras das trevas que eu fazia. E o diabo fala, você vai conseguir crescer em cima disso. E jogando seta. E eu repreendendo. Porque tem que ser assim, irmão. Nós temos que parar de ver nossa vida no mundo. O que Jesus fala? Em São João 12, ele fala assim, o príncipe deste mundo, Satanás,
Ele vem chegando. Eu não tenho nada dele. Ele já falou isso. Deus, ele diz bem claro, eu não tenho nada com o reino do diabo. Se você rompeu relações com o mundo, com a feitiçaria, com a prostituição, com o mundo, que hoje em dia já tem igreja casada com o mundo, irmão. Tem. Balada gospel, gente que fica dançando, já tem igreja de lutadores de capoeira. Ele fala, vamos louvar ao Senhor, tam, tam. E o camarada dando meia-lua e rodando o pé, entendeu? Com ponteiros e glória. O outro fala assim, irmã, Deus, quando você se separa de Deus, entendeu? Dando apologia, defesa ao homossexualismo. Aí as pessoas vê duas mulheres casadas e falam, é tão lindo ver uma união, né? Então, irmãos, vamos tomar cuidado com os pais espirituais que estamos tendo. Porque eles, irmãos, são inspirados pelo diabo. Jesus, ele falou, São Mateus 7,15, que eles viriam como ovelha. Mas por dentro são lobos devoradores. Ele fala assim, irmãzinha, o que está acontecendo? Olha, Deus vai te abençoar. Ah, pastor, mas eu estou ainda nesse pecado. Irmã, a senhora está dando dízimo? Está. Ah, então vai ser abençoado. Jesus, ele fala em Mateus 15, para finalizar, irmão, que os fariseus invalidavam esse mandamento. Por exemplo, você xingou sua mãe, porque biblicamente você ia morrer, de acordo com a lei. Ia morrer apedrejado, se maldissesse. É o que diz em Êxodo 21:17. Aquele que maldisser pai e mãe, certamente morrerá. Então o que acontece? Os fariseus da época, os pais espirituais da época, dizem assim, você maldisse o seu pai e sua mãe? Sim. Mas vem cá, como está o seu dízimo e a sua oferta? Está muito bem, eu estou dando 18 mil de dízimo. Rapaz, Deus é amor, rapaz. Você acha que Deus levou a sério quando você xingou sua mãe? Que é isso, rapaz? Está perdoado. Jesus fala, se vós invalidaste os mandamentos, dando atenção à vossa tradição. Então, irmão, doutrina, se não bate com a palavra, não é doutrina. Deus não apoia homossexualismo, prostituição, mentira. Se o crente anda nessa... Se acontecer milagre, irmão, com um crente que é mentiroso, não vem de Deus, é o diabo que está operando. Entendeu? Então, nós pentecostais temos essa mania. O homem deu 3 retetés, popó. A gente acredita, é Deus. Ai, irmão. Eu estou vendo a bênção, irmão. Aí, você agora, você totalmente no pecado, irmão. Tem que repreender esse espírito que é o diabo. Deuteronômio 13, irmão, para finalizar. A Bíblia fala que se um falso profeta quiser te levar para uma falsa adoração, e se acontece prodígios ali, vocês têm que matar ele. Isso é na lei. Nós temos que tirar da comunhão. Porque nós, irmão, a gente tem essa mania de olhar a pessoa por causa dos prodígios e dos milagres. A gente tem que lembrar que João Batista foi o maior profeta abaixo de Jesus e nenhum milagre aconteceu no ministério dele. Nenhum. Jesus falou, esse homem aí, abaixo de mim, é o maior nascido entre mulheres. E não aconteceu um milagre. Entendeu? Então nós temos que parar de olhar para as multidões, parar de olhar para os prodígios, entendeu? Porque Balaão era um homem que profetizava coisas que aconteciam. E Balaão, ele estava em rebeldia com Deus. Então Deus pode usar? Pode. Mas vamos olhar para a obediência. Amém? Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus.